Você sabe quais são os impactos do conflito no Oriente Médio nos combustíveis e fertilizantes? A gente fala sobre isso agora. Agronegócios. Os conflitos recentes envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã têm afetado diretamente a economia mundial. Quando nós olhamos para o Brasil, o fato que mais choca o cotidiano da população é o preço dos combustíveis. O aumento principalmente do diesel gera um efeito cascata, refletindo no crescimento também do frete e nos produtos, de um modo geral para o consumidor final. Em relação ao agronegócio, além do encarecimento do transporte, dos custos na colheita, por exemplo, o valor dos fertilizantes também é um ponto de alerta. Para falar mais sobre os reflexos desse momento geopolítico para o agro, nós vamos acompanhar a conversa do jornalista Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, com Isabela Garcia, que é analista de inteligência de mercado da Stonex, e Renato Françoso, consultor de fertilizantes da mesma empresa. Olá, bem-vindos, bem-vindas! Como a guerra Estados Unidos-Irã afeta os preços do diesel e dos fertilizantes? Estratégicos para o agro e para a sociedade de uma maneira geral. Bem, para nos ajudar, dois analistas que se debruçam sobre números, dados, comportamento de commodities na Stonex, uma empresa global de serviços financeiros e consultoria. A Isabela Garcia, analista de inteligência de mercado, e o Renato Françoso, consultor de fertilizantes. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Oi, Isabela, tudo bem? Bem-vinda, privilégio tê-la aqui. Olá, tudo bem? Prazer é meu. Oi, Renato, da mesma forma agradeço a presença. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Estevão? Nosso prazer estar aqui. O nosso desafio, pessoal, e creio que seja também para que o nosso público compreenda, são os impactos que até aqui o conflito Estados Unidos, Irã, Israel no meio, outros países envolvidos do Oriente Médio, esses impactos têm gerado para o mercado brasileiro. Vocês estão acompanhando os números diariamente, semanalmente, mas vamos centrar mais nas questões macro. Por exemplo, eu começo com a Isabela. Isabela, quando a gente fala em guerra, né, por que o diesel é um dos combustíveis mais sensíveis a esse tipo de crise, hein? Bom, o diesel, pensando na economia brasileira, ele é muito importante porque ele é utilizado em toda a cadeia produtiva, seja de insumo realmente para a produção ou por conta dos nossos fretes rodoviários, né, que a gente é bastante dependente para mover o país, basicamente, né? Então, além disso, a gente tem uma grande exposição ao diesel, né, o que não acontece tanto com a gasolina. Então, nos últimos anos, as nossas importações de diesel A representaram entre 25% a 30% da nossa demanda ao longo do ano. Então, quando tem esses eventos que tem uma crise de choque de oferta, de petróleo, de diesel, como também é o caso agora no Estreito de Hormuz, os preços acabam ficando mais elevados, né, mais voláteis, e isso tende a impactar especialmente o Brasil por conta dessa nossa grande dependência do combustível e também especialmente das importações do diesel. E é interessante que antes de passar a bola para o Renato, você citou aí um termo diesel A. Claro que muitas pessoas que estejam nos acompanhando sabem que é esse produto, mas eu acho que vale a pena a gente ser mais didático. O que é o tal do diesel A? Claro, quando a gente compra, né, quando a gente vê o diesel nos postos de combustíveis, a gente está falando do diesel B, que é uma mistura do diesel com o biodiesel. O diesel A é a forma mais pura do combustível fóssil. Então, a gente não tem uma dependência de biodiesel, né? Pelo contrário. Mas a gente tem uma dependência de diesel A. Então, a gente precisa importar esse combustível para depois ser misturado com biodiesel para chegar ao consumidor final. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Renato, e qual a sua visão no primeiro momento? Daqui a pouco a gente vai conversar com você mais também sobre fertilizantes. Mas, nesses primeiros movimentos, nesses primeiros impactos que nós estamos sentindo aqui no Brasil, mesmo estando muito distantes lá daquela região onde o conflito está estabelecido, qual a visão que o senhor pode começar a dividir com o nosso espectador? Olha, é sempre muito desafiador, né? Então, sempre que tem conflito, que hoje em dia está sendo mais comum do que a gente esperava, né? Então, a gente tem conflito Estados Unidos, Venezuela, teve Estados Unidos e Groenlândia, né? O próprio Israel, Irã antes, Rússia e Ucrânia, e aí agora
esse último, né, Estados Unidos e Israel contra o próprio Irã. Então, esses conflitos que estão sendo mais comuns do que o esperado, eles sempre geram uma tensão no mercado. Então, só para fazer um paralelo, né, a gente comenta da guerra Rússia e Ucrânia, que eu acho que é um player interessante para a gente fazer esse comparativo. Só que a grande diferença é que na guerra da Rússia e Ucrânia, o grande risco era ter o desabastecimento, né? Mas que, na verdade, não teve, né? Teve mais uma emoção do mercado, uma pressão de que poderia ter um corte de exportação e que não teve, né? Nesse caso, a gente já está correndo um risco diferente, porque o corte realmente existe, né? E não digo um corte, mas sim uma paralisação das exportações e até de produção. Então, tanto de combustível quanto de fertilizante, acontece que vai haver essa paralisação, querendo ou não. Porque o estreito está fechado, a produção vai precisar parar, porque o armazenamento vai ficar superlotado, vamos dizer assim, né? E aí não vai conseguir escoar. Então, não conseguindo escoar o produto, tem toda essa paralisação e a gente pode até chamar um termo em inglês que é o disruption, né? Então, vai ter uma quebra dessa cadeia para o fornecimento. E isso a gente já vê acontecendo muitos desenrolares, né? Só trazendo uma perspectiva um pouco mais da minha área, que é o fertilizante, e o foco do fertilizante no Oriente Médio é a ureia. Se a gente 2 meses de paralisação, a gente estaria falando de um corte de exportação em torno de 3,7 milhões de toneladas de fertilizante, a grosso modo, tá? E isso, com certeza, o mercado de oferta e demanda já apertado traz mais um apelo nos preços, né? Então isso, com certeza, pressiona o mercado. O Renato, de certa forma, já respondeu, então, a um ponto importante aqui, viu, pessoal? De que forma, né, esse choque chega também aos fertilizantes. Ele contextualizou bem e deu um número que saltou aos olhos. O Renato também fez menção ao Estreito de Hormuz, né? Se há alguma oportunidade nessa guerra em termos de conhecimento, de história, é vislumbrarmos e olharmos para essa região do planeta que está chamando muita atenção. Daqui a pouquinho a gente vai trazer curiosidades sobre o Estreito de Hormuz. Deixa eu voltar a conversar com a Isabela. Isabela, essa questão do diesel hoje, na sua visão, com a experiência que você tem, você acha que o Brasil está mais protegido ou ainda é bastante exposto a esse tipo de crise? Eu faço essa consideração porque recentemente a CNA ergueu a bandeira, por exemplo, do aumento do biodiesel, a mistura do diesel. Pode ser uma alternativa? Bom, o Brasil ele acaba sendo realmente um pouco mais exposto quando se tem essas guerras, conflitos no mercado internacional, exatamente porque a gente não consegue produzir todo o diesel que a gente precisa consumir, né? Então, sim, conflitos como esse acabam expondo a nossa vulnerabilidade em termos de abastecimento. Então, vai ter que ser feito, né, um esforço maior para abastecer nessas próximas semanas e até meses, dependendo do quanto tempo o conflito durar. A gente encontrou nos últimos anos uma alternativa um pouco mais fácil, que foi a importação de diesel russo. Então, se aproveitou de preços menores por algum tempo, né, por conta de todas as sanções que tem desde 2022. Mas, por exemplo, né, com a exceção americana para compra de produto russo que está embarcado, né, nos próximos 30 dias, por exemplo, se espera um aumento da competição por esses produtos no mercado internacional. Então, sim, ainda não se tem registros de talvez desabastecimento no curtíssimo prazo, porque as compras já foram feitas antes do conflito, mas situações como essa acabam expondo que realmente não existem tantas proteções em relação à oferta, ao abastecimento interno, quanto se tem, por exemplo, para a gasolina. De certa forma, Renato, em relação ao diesel, pelo que eu estou percebendo, né, nós temos algumas alternativas, um biocombustível, o biodiesel, aumentar a mistura. Em relação aos fertilizantes, os impactos para o produtor rural brasileiro, ele já está sentindo, começará a sentir? Como é que a gente pode, em termos de fertilizantes, buscar alternativas, se é que elas existam? Então, o Brasil já vem fazendo isso, né? Já faz uns 2 anos que ele faz essa substituição de produto. E o que é essa substituição de produto? Então, ele troca, por exemplo, no caso de fosfatado, a utilização de MAP, que é um fosfatado de alto teor de concentração,
para um fosfatado com teor de concentração um pouco mais baixo, por exemplo, o SSP, né, o superfosfato simples. O MAP tem em torno de 52 pontos de fósforo, o SSP 18, 19, 21 e até 23%, depende da fonte. Essa substituição ocorre e vem acontecendo com muito mais força nos últimos anos. No caso específico do Oriente Médio, o principal produto sendo afetado é a ureia. Então, no ano passado já aconteceu grande parte substituição de, em vez de ureia, utilizar sulfato de amônio ou SAN, e também tem o nitrato de amônio. Quais são vamos dizer, os prós e os contras, né? Então, a ureia, igual o MAP, você tem um produto mais concentrado com alto teor de nitrogênio. No sulfato, ou até no nitrato, a concentração é mais baixa. Então, você tem custos logísticos mais altos, né? Então, a conta que a gente utiliza é o custo do ponto de N ou até o custo do ponto de fósforo, né? Nessas substituições. É possível, é factível, mas, de novo, o mercado está um pouco mais pressionado. No caso de nitrogenados, ele fica muito apertado para a ureia. A gente tem a fonte, o sulfato, que está chegando muito sulfato no Brasil. Inclusive, ano passado, a importação de sulfato foi maior que a importação de ureia. E praticamente 100% do sulfato que a gente importa vem da China. No caso do nitrato, que é outra fonte que pode ser utilizada também, praticamente também 100% vem da Rússia, né? Então, outro país também que poderia estar auxiliando, mandando mais produto, né? Para o Brasil. Está envolvido num conflito também, né? Também está em conflito. De xadrez complexo esse, hein? Muito. A gente tem os principais players exportadores de fertilizante. Quando a gente olha para a ureia, né? E eu estou batendo muito nessa tecla porque realmente o Oriente Médio é o grande exportador mundial. A gente está falando em torno de 22 milhões de toneladas ano que eles exportam, tá? Isso representa quase 42% da exportação mundial. É muita coisa. Se a gente coloca o Egito junto, vai para 50%. O Egito produz aí, exporta, desculpa, eu vou pegar minha colinha aqui. Pode. A cola é sempre bem-vinda. Se for para agregar informação, meu querido, a colinha é sempre bem-vinda. Ele exportou mais de 4 milhões de toneladas, né? E percentualmente ele representa 8%. Então, naqueles 42% a gente joga mais 8%, a gente está falando de 50%. E por que o Egito também é relevante nesse caso, né? A produção de ureia precisa de gás natural. O gás natural, a grande maioria que ele recebe para a produção de ureia, vem de Israel. E aí a gente já está dentro do conflito, né? Israel provavelmente vai precisar fazer uma paralisação do fornecimento de gás natural, porque ele tem que se preocupar nos contra-ataques do Irã, caso tenha em Israel, né? Então, tem toda essa cadeia envolvida, e os produtos substitutos, quando a gente olha, eles suprem em alguma parte, né? Mas não no todo, né? A gente ainda depende muito. A importação de ureia, por exemplo, é mais de 7 milhões de toneladas no Brasil. É muita coisa, não tem como fazer uma total substituição. E isso a gente vai ficar. Você quer continuar bem informado? Então já sabe, inscreva-se em nosso canal YouTube e clique no sininho para receber notificações. Temos 4 canais para você. É o Paracatu Rural, que você já conhece, tem também o Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo, Paracatu Rural Cortes. Inscreva-se em todos, compartilhe os vídeos. E é claro, a gente está fazendo isso para organizar melhor ainda o nosso conteúdo para você. Declare: eu sou corajoso, quando sentir medo ou ansiedade. Seguidores de Cristo são ousados. Quando você vive para Cristo, certamente enfrentará oposição. Não deixe isso te desencorajar. Deixe que as provas te fortaleçam e te aproxime ainda mais de Jesus. Os ímpios fogem, embora ninguém persiga, mas os justos são tão ousados quanto um leão. Provérbios 28, verso 1. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região
com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.